Olá a todos, sou o professor de Física Rony Baster e sejam muito bem-vindos à nossa jornada de aprendizado. Estou muito feliz em ter você aqui para começar um curso sobre notação científica e prefixos de unidades, um tema essencial para quem deseja entender e aplicar conceitos fundamentais de ciências e tecnologia. Para compreendermos o que é notação científica, é interessante a gente analisar a aplicabilidade dessa ferramenta matemática. Então, onde se utiliza a notação científica? Eu tenho duas situações das quais eu posso utilizar a notação científica. A primeira é quando eu tenho números grandes. Então, toda vez que eu estiver lidando, quando eu falo lidar, é escrever, fazer cálculo, que números que são grandes, eu posso utilizar a notação científica para facilitar o processo. Outro caso onde se utiliza a notação científica são números pequenos. Então, nesses dois casos aqui, a notação científica ela vai servir para facilitar a escrita e para facilitar também os cálculos. Vamos dar alguns exemplos de números grandes. Vou dar um exemplo de cada. Aqui em números grandes, aqui nessa parte de números grandes, a gente pode escrever a velocidade da luz. A velocidade da luz é 299.792.458. Eu memorizei esse número como se fosse um CPF. Eu chamo isso aqui de CPF da luz. Então, esse valor aqui, ó, que eu acabei de escrever, é a velocidade que a luz desloca no vácuo. Esse valor aqui é utilizado muito na física. Inclusive, o nosso método ele é definido através dessa grandeza, dessa constante. Então, imagine se fazer cálculo com esse número aqui. É um número grande, consideravelmente grande. Temos números maiores? Temos. Mas esse aqui é um exemplo de número grande. Um exemplo de número pequeno. O número pequeno, eu posso escrever aqui a carga elementar. Ela é utilizada para fazer cálculos relacionados à eletrostática, eletrodinâmica. Qual que é o valor da carga elementar e o que é um número pequeno? O número pequeno, ele não necessariamente vai ser um número negativo, porque muita gente confunde isso, então preste atenção. O número pequeno não é um número negativo, é um número com muitas casas decimais. Então vai ser o zero seguido por várias casas decimais. Nesse caso da carga elemental, a quantidade de zero. Eu vou escrever aqui, depois eu falo quantos. Então a gente vai colocando bastante zeros. Vamos aqui, tem mais. Enfim, o valor. Tudo isso medido em coulomb. Então, olha só a quantidade de casas decimais que esse número tem. Imagine fazer cálculo com essa quantidade de casas decimais. Imagine ter que carregar esse número por todos os seus cálculos. Não seria trabalhoso? Com isso, a gente já tem a motivação para definir o que é uma notação científica. Então, a notação científica, vamos escrever aqui a definição dela, é o seguinte, ó. Eu vou definir notação científica em forma matemática, aí eu vou explicando para vocês, mas a notação científica ela tem essa cara aqui, ó. Ela vai ser um número A vezes uma potência de 10 elevada a n. Esse n aqui, ó, vamos perceber
que ele é a quantidade de casas decimais que eu vou deslocar a vírgula. Então, eu vou chamar ele aqui de deslocamento da vírgula. E eu tenho algumas condições. Esse n, ele vai ser um número natural. Esse n aqui, ele vai ter essa cara, ó. Vai ser 1, 2, 3, isso aqui até m. E outra condição que a notação científica possui é o a. O a pode ser qualquer coisa? Não. Para ser definido como notação científica, o a tem que ser maior do que 1 e menor do que 10. Quando a gente fala em deslocamento de vírgula, eu posso ter duas direções das quais eu desloco essa vírgula. A primeira direção é direita. A segunda é esquerda. Então, pode deslocar a vírgula para a direita ou para a esquerda. Quando eu desloco para a esquerda, o valor ele é positivo. Então, se eu deslocar a vírgula para a esquerda, é positivo. Se eu deslocar a vírgula para a direita, o n é negativo. Então, tudo isso aqui, vamos até destacar, ó, tudo isso é notação científica. Ela tem essa cara aqui, mas ela é definida como sendo tudo isso. Vamos fazer alguns exemplos para entender como que funciona a notação científica. Então, a notação científica, ela pode ser utilizada da seguinte forma. O exemplo 1, vamos pegar os próprios números que a gente utilizou. Então, o primeiro lá é a velocidade da luz. Vou escrever aqui bem maior para a gente ver o que está sendo feito. Então, a velocidade da luz é esse número aqui, ó. Vamos até esquecer a unidade de medida, vamos trabalhar só com o número. Esse número, ele... Onde está a vírgula? A primeira coisa que eu vou fazer é procurar a vírgula. A vírgula não aparece, mas ela está aqui, ó, do lado direito do último número, ou seja, do lado direito do 8. O que eu vou fazer agora? Eu tenho que fazer aparecer um número maior ou igual a 1 e menor do que 10. De experiência, eu já falo para vocês que eu vou ter que deslocar a vírgula até aqui. Então, do azul até o vermelho. Começo a fazer o deslocamento, ó. Vou contar as casas decimais aqui que eu vou deslocar. Então, vou fazendo, ó, até chegar lá. Posso fazendo dessa forma aqui, para não ter o perigo de errar, ó. Então, ela saiu de lá e veio para aqui. Vou contando quantas casas decimais deslocou. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas decimais. Feito isso, eu tenho o seguinte. O nosso n, nesse caso, o nosso n, ele vai ser igual a 8. E 8 positivo. Por quê? Eu estou deslocando a vírgula para a direita ou para a esquerda? Para a esquerda. Se eu deslocar a vírgula para a esquerda, o n é positivo. Já achamos o n. Agora, como que eu defino o a? O a vai ser o número que formou ali, ó. Então, vamos escrever primeiro o que apareceu. Depois eu vou ensinar mais uma coisa para vocês. Então, apareceu esse número aqui agora, vezes a potência de 10 elevado a 8. Já é notação científica. Vou até colocar aqui, ó, metros por segundo.
Já é notação científica, mas ainda é um número grande, com muitas casas decimais. O que eu faço? Eu vou usar aqui o critério de arredondamento. 2,99, vocês concordam comigo que 2,99 é aproximadamente 3,0 vezes 10 a oitava metros por segundo? Então, aqui, ó, daqui para cá foi arredondamento. Então, teve um arredondamento e passamos para isso. Esse aqui é a forma da velocidade da luz escrita em notação científica. Então, vou ter um valor multiplicado por uma potência de 10, mais a unidade de medida, que nesse caso aqui é metros por segundo. Podemos dar outro exemplo. Então, vamos pegar aquele número lá pequeno, né, que escrevemos, a carga elementar. Vamos utilizar ela para ser o nosso segundo exemplo. Para não precisar escrever todo esse número, deixa eu copiar ele aqui e colar onde vamos fazer o cálculo. Deixa esse número bem grande. Aí, esse aqui é o nosso segundo exemplo. Deixar ele assim. Vamos contar o número de casas decimais. Então, primeiramente, eu acho a vírgula está aqui. Eu vou deslocar ela até aparecer o número maior ou igual a 1, menor do que 10. Esse número é na onde? Ele é depois do primeiro número que aparece. Onde é esse número? Aqui, ó. Então, olha só, tem a vírgula, eu vou ter um monte de 0, 0, 0, 0, 0, 0. Quando aparecer o primeiro número, eu coloco a vírgula à direita dele. O que eu faço agora? Conta quantas casas a vírgula deslocou. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 casas decimais. Qual o número que vai aparecer? Vai aparecer 1,602 n igual a 19. Unidade de medida, coulomb. Acabamos de escrever a constante elementar na forma de notação científica. Então, repare bem, para isso que serve a notação científica, e eu vou simplificar a forma de escrever os números. Então, aqui um número grande, escrito dessa forma, um número pequeno, escrito também dessa forma aqui.